E no vídeo de hoje vamos falar sobre a passagem aérea mais difícil que eu já emiti na minha vida com milhas. Realmente foi... Comecei a emitir essa passagem hoje 1h da tarde, fui terminar às 5h30, 6h30 da tarde. Foi usando a tabela fixa da Latam, e eu vou explicar aqui nesse canal, nesse vídeo de hoje, um resumo de todo o processo, tá? O que é a tabela fixa, de maneira bem por alto, porque tem vídeo aqui na descrição e aqui no canal detalhado, tanto a parte teórica quanto a parte prática da emissão em tabela fixa, mas vou fazer todo o processo que eu fiz, mostrando desde a tomada de decisão de qual companhia aérea eu ia escolher para fazer um determinado voo. Tá? Sou pedirador aqui nesse canal, falo sobre viagens, hotéis, pontos e milhas, e já tem muito vídeo aqui no canal explicando como acumular milha Latam, como utilizar milhas Latam no site da Latam para fazer emissões online, tá? De voos nacionais e internacionais com Latam e parceiros. E também tem um vídeo, na verdade 2 vídeos explicando a tabela fixa, teoria e prática, de forma detalhada, vídeo completo, tutorial completo, realmente para você entender como fazer. Só que eu confesso que eu nunca tinha precisado emitir nenhuma tabela, nenhuma passagem na tabela fixa. Já tinha encontrado, já tinha feito 1 milhão de exercícios até para validar, né, o que eu ensino aqui, mas eu nunca precisei emitir para mim ou para outra pessoa nenhuma passagem em tabela fixa. Hoje eu emiti minha primeira, para o México. Eu vou explicar para vocês todo o processo, para que vocês entendam que sim, é possível, dá um pouquinho de trabalho, mas a economia é gigantesca. Pelo menos a minha foi, e vamos para a prática então, para eu explicar para vocês tudo que eu estou falando aqui. Vamos começar explicando um pouco sobre as parcerias da Latam. É o seguinte, toda companhia aérea, ou quase toda companhia aérea, tem parceria com outras companhias aéreas. Tá? De uma forma geral, assim, é importante para as aéreas terem parceria porque elas não conseguem sozinhas cobrir o mundo todo. E dessa forma elas identificam ali companhias que, eu consigo, às vezes, vender a passagem de uma companhia aérea X de outro país no meu site e, ao mesmo tempo, ela também consegue vender a minha passagem no site dela. Assim a gente amplia as chances de vender para mais pessoas, né? Afinal, quando a gente acaba se identificando com uma empresa, seja ela aérea, hotel e etc., se a gente puder ter várias opções, todas as opções de compra em um mesmo site que a gente já está familiarizado, é muito melhor. Eu acho que um exemplo disso é a Amazon, né? Você entra aí, dá 3 cliques ali, você já compra qualquer coisa do mundo todo em outras lojas, mas no final das contas, o cliente Amazon está acostumado ali com a dinâmica da Amazon, né? As companhias aéreas, a dinâmica é mais ou menos a mesma. É como se criassem marketplaces de passagens aéreas, tá? Então, um cliente Latam, ele tem acesso a comprar passagens da Latam e passagem de parceiros, ou passagens em que Latam e parceiros operam juntas um determinado voo, com conexão. O primeiro trecho é Latam, o segundo trecho é Delta, por exemplo, tá? Ou Aeroméxico, ou Qatar, etc. Tá? Então, basicamente, as parcerias são assim. Isso vale para dinheiro. Só que aí a gente tem a nossa moeda de pagamento de passagem, que é a milha. E como é que funciona a milha? Muito semelhante ao dinheiro. Pelo menos quando eu estou tratando de tarifa comercial, a milha ela acompanha o preço pagante, às vezes com uma diferencinha. Mas normalmente, em alta temporada, aumenta, em baixa temporada, ela acaba diminuindo. Não é uma regra, mas a tarifa comercial ela é de acordo com o interesse comercial da companhia aérea, que varia por vários motivos. Desde temporada do ano até eventos específicos como Copa do Mundo, etc. Tá? Beleza. E a tarifa Word? A tarifa Word são aquelas tarifas, na grande maioria das vezes, com preço fixo, onde eu consigo emitir, por exemplo, a passagem que eu emiti hoje. Uma passagem da Aeroméxico com milhas da Latam, com preço fixo. Tá? E isso acontece exatamente por essas parcerias entre as companhias aéreas. Eu já expliquei em outro vídeo a questão das alianças aéreas. Star Alliance, OneWorld e SkyTeam. A própria Latam participava, era membro da OneWorld.
Só que não é há um bom tempo. Mas mesmo assim, ela mantém o vínculo com algumas companhias aéreas. Tá? Ela mantém um vínculo com companhias aéreas que fazem parte da oneworld e companhias aéreas que não fazem parte da oneworld. Hoje, basicamente, é como se fosse a turma do boteco da Latam. Então, reuniu um tanto de companhia aérea ali, e elas têm, obviamente, suas alianças com outras e faz parte de aliança, mas não por isso elas deixaram de ser parceiras ou elas deixaram de iniciar uma parceria com a Latam. Então, a gente tem Delta faz parte do SkyTeam, de uma das três alianças, né? Então, da SkyTeam. Aeroméxico, SkyTeam. Ibéria, oneworld. Japan Airlines, oneworld. Qantas, oneworld. Qatar, oneworld. Aerolíneas, SkyTeam. Austrian, não lembro de cabeça. British, oneworld. Cathay, não lembro também. Finnair, oneworld. Lufthansa, Star Alliance. Então, olha só, a Latam tem aliança com companhias aéreas que fazem parte das três alianças, né? Cada uma delas de uma das três alianças. Então, de uma certa forma, acaba funcionando muito bem. A regrinha é, eu posso acumular milhas da Latam Pass quando eu viajar de Finnair e eu posso resgatar, ou seja, usar minhas milhas Latam para viajar de Finnair. E o mesmo acontece para Lufthansa, para Royal, para Swiss, para Virgin, para Cathay, para British, para Austrian. Opa, para aerolíneas não. Aerolíneas é só ganhar milhas. Não tem aqui escrito resgatar milhas, tá? Qatar eu consigo acumular e resgatar, e algumas delas eu até tenho alguns benefícios elite, tá? Eu acabo tendo vantagens, eu sendo cliente elite, por exemplo, Black Sig na Latam, eu acabo tendo benefícios na Qatar também e assim por diante, tá? Então, de uma maneira geral, a gente vai entender duas coisas aqui. Se eu entrar hoje no site da Latam, até estava fazendo um exemplo aqui, ó. Se eu entrar no site da Latam hoje, ó, São Paulo, Atlanta, eu consigo emitir no site da Latam um voo puramente da Delta. Quanto que está esse voo aqui? Em econômica, 168 mil milhas, e em executiva está chegando a 911 mil milhas. Se eu fizer uma conta de padeiro aqui, dá R$4.000, R$4.200 o voo de econômica e R$25.000 o voo de executiva, por alto, tá? Se eu pesquisar esse voo no dia 11/9, se o site da Latam não der um pau aqui, vamos ver. Eu duvido que vai estar exatamente o mesmo preço para todas as linhas, todas as opções de tarifa, tá? Mudou. Olha, tudo mudou, tá tudo diferente, né? Tem várias opções. Isso aqui acontece na tarifa comercial. Então, entenda uma coisa. Sempre que eu pesquisar no site da Latam, da forma online, né, do jeito que eu estou pesquisando aqui, eu mesmo estou digitando o origem, destino, né, eu vou encontrar as tarifas disponíveis e eu posso emitir online. Isso aqui estou emitindo uma passagem em tarifa comercial. Eu não estou emitindo passagem em tarifa World, tá? Tarifa World na Latam é apenas para voos com parceiras. Se o voo envolve a Latam, seja puramente Latam ou Latam mais parceiras, é um voo, por exemplo, aqui, ó, Latam mais parceiras, Latam mais parceiras, Latam mais parceiras, ou um voo 100% Latam, esse voo é um voo eu não consigo emitir através da tabela fixa, beleza? Tabela fixa é só para companhia aérea parceira. Entendeu? Entendido? Então, beleza. Quais são essas companhias aéreas parceiras? Eu já mostrei para vocês aqui. Tá? E como é que funciona essa tabela fixa? Seguinte, eu tenho uma tabela de regiões. Tá, então vamos lá. Quais países ficam, por exemplo, na Europa? Pô, é muito país, né? Então, todos esses aqui. Qual país fica no Oriente Médio? Pô, você sabia que esse tanto de país aqui? Geórgia fica no Oriente Médio? Tá bom. Achei que fosse na Europa, mas tá bom. Né? Aqui a gente não está falando sobre a geografia como a gente aprendeu na escola. É uma tabela de regiões para a Latam alocar, né, as suas tarifas. Por exemplo,
O México, ele é América do Norte ou América Central? Ó, a América Central tem todos esses países, mas o México está aqui em América do Norte. Então é assim, gente. É assim. E a Ásia é dividida em ocidental e oriental. Basicamente, para que serve essa tabela? Para eu ver isso aqui, olha. Isso aqui é interessante. Já tem um tutorial, tá? Eu vou passar por alto. Se você quiser aprofundar, você vai ver aqui embaixo, já tem os vídeos completos. Tá, regrinha da tabela fixa. O resgate de passagens pela tabela fixa não se aplica a voos Latam. Beleza? Então aqui eu já expliquei. E só pode ser realizado pela central de vendas. Central de vendas ou é WhatsApp ou é telefone. Foi onde eu passei minhas últimas 5 horas aqui. O resgate de passagens pela tabela fixa está sujeito à disponibilidade da companhia aérea parceira. Então, a gente vai entender um pouco aqui como a gente encontra essa disponibilidade. Como eu encontrei para o meu exemplo, né? Antes de comprar as milhas, confira a disponibilidade para você não gastar dinheiro à toa. E a disponibilidade de passagens na tabela fixa pode ser diferente do que é apresentado no site das parceiras. Beleza. Nesse processo de resgate com outras companhias aéreas, não é permitido o resgate de passagens para menores de 2 anos. Para menores de 2 anos, você tem que, depois de emitir a sua passagem, a passagem do adulto, você tem que ligar na companhia aérea e solicitar a passagem do bebê. Menos de 2 anos é bebê. Assim você paga 10% do valor da tarifa mais as taxas de embarque. Tá? Não tem como emitir aqui com milhas da Latam. Aí o atendente da companhia aérea, no caso Qatar, Delta e etc., vai emitir um bilhete do bebê depois que o pai tiver com o voo comprado. Pai, a mãe, etc. Não, o adulto tiver com o voo comprado. Tá? A tabela fixa funciona da seguinte maneira. São apenas 4 tarifas. Econômica, Premium Economy, classe executiva e primeira classe. Tá? Veja aqui. Quando eu seleciono esse voo, olha o tanto de tarifa. Isso aqui é comercial. Tabela fixa são 4 tarifas. Econômica. Tá, então vamos fazer a mesma comparação? Esse voo aqui, do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para a América do Norte. Quanto que seria em econômica? Do Brasil para a América do Norte. 57 mil milhas de econômica. E de Premium Economy? 75 mil milhas. E de executivo? 135 mil milhas. Peraí, então esse voo aqui de econômica está mais caro na comercial do que é um voo de executivo. Enquanto a executiva aqui, por exemplo, está em 911, se eu encontrar a disponibilidade da tarifa Word, eu pago 135. Beleza? É assim que funciona. Basicamente é assim. O vídeo na descrição vai te ensinar o passo a passo completinho. Tá? Beleza, mas calma que está no começo esse vídeo aqui. Isso aqui é um tutorial do que eu acabei de fazer e vai te poupar um tempo danado, tá? E primeira classe quando existe, tá? Na maioria, nem toda companhia aérea tem primeira classe. Se você quer saber quem tem primeira classe, você vem em Flight Connections aqui. Eu acho que o gratuito ele não tem essa função, tá? Mas se você quiser pagar, você paga. Se não quiser, você já fica sabendo aqui. Ó. Classes, primeira classe. Aí vai mostrar todos os aeroportos que tem primeira classe. Por exemplo, saindo de Guarulhos, você pode viajar para esses destinos aqui em primeira classe. Só para você saber, tá? Isso aqui não quer dizer que é em milhas. São voos onde companhias aéreas operam com aeronaves que têm primeira classe. Show. Beleza. Entendido, tabela fixa, né? Agora vamos para a guerra. É o seguinte. Quando a gente fala de tarifa Word, a gente está falando de sítios aéreos. Beleza? Todo mundo já entendeu isso aqui. Se me acompanha, já entendeu isso. Eu venho explorar, eu encontro Azul, ou seja, se eu tiver milhas Azul, eu tenho aqui Gol, e um tanto de companhia aérea. Mas Latam que é bom nada. Quando não tem a companhia aérea que eu quero emitir, eu tenho aquele truquezinho que eu já expliquei aqui em vários vídeos, que é, qual que é a regra da tarifa Word? Eu consigo emitir voos de companhias aéreas parceiras com milha de outra. Então, desde que A é parceira, desde que Latam seja parceira da Aeroméxico, por exemplo, quer dizer que eu consigo emitir voos da Aeroméxico com milhas Latam. Para isso, eu tenho que enxergar a disponibilidade de tarifa Word da Aeroméxico. Tá.
Só que eu não tenho Latam aqui, como é que eu vou ver? Aí eu vou olhar o amigo da Aeroméxico. Lembra que eu disse que a Aeroméxico é parceira da SkyTeam? Pois é. Então, se a Aeroméxico está disponibilizando tarifa World para a Latam, que é parceira dela, teoricamente ela também está disponibilizando tarifa World para as parceiras do grupo de parceiro que ela tem. Lembra do boteco, da analogia do boteco? A Latam senta na mesa do boteco da Aeroméxico aqui no meu bairro. Porém, a Aeroméxico também senta em outra mesa do boteco na quinta-feira com a turminha, né, a turminha do bairro dela lá. Então quer dizer que, analogia é muito bom, né? O assunto que a Aeroméxico fala comigo aqui, ele está falando com a turma dela lá também. Então, legal. Se eu entendi bem, eu tenho que usar, por exemplo, o programa de fidelidade de alguma companhia aérea que também é membro do SkyTeam para ver se a Aeroméxico liberou esse voo. É isso aí, tá? Pegou. Eu até tenho aqui, gente, ó, deixa eu ver se eu mostro para vocês isso aqui. Isso aqui, olha, é minha planilha que em breve ela vai estar 100% pronta para vocês. Eu tenho tudo aqui, tá? Então, olha, a Aeroméxico, ela é parceira do SkyTeam, ela é membro do SkyTeam, e várias companhias aéreas são parceiras. Aerolíneas, Air Europa, Air France, decora esse nome, Air France, China, Delta, KLM, 3 companhias aéreas aqui que eu já vi o programa aqui, olha. Air France e KLM são o mesmo programa, que é o Flying Blue. Delta, Então quer dizer que se a Aeroméxico disponibilizou essa tarifa para parceiros, talvez eu encontre ou pesquisando na base do programa de fidelidade Delta ou pesquisando na base do programa de fidelidade da Air France. Mas por que eu não pesquiso diretamente na Aeroméxico? Porque assim, uma coisa é a companhia aérea liberar tarifas World com milhas do seu programa. Outra coisa é ela liberar passagens em tarifa World para parceiros. São duas coisas diferentes. É muito comum a companhia aérea liberar as milhas, umas passagens mais baratas apenas com as suas milhas. Tá? A Azul faz isso, a Smiles faz isso, a Latam faz muito menos isso. Tá? É muito raro. Mas a Azul e as Smiles fazem muito isso. E as companhias aéreas, de uma forma geral, fazem muito isso. Então, se eu quero realmente ver a disponibilidade para parceiros, eu tenho que ver na base do programa de fidelidade que o CITES Aéreo me mostra. No caso, posso pesquisar ou aqui direto, entrando na base da Air France, tá? Então, por exemplo, América do Sul, eu vou pesquisar América do Norte, vou pesquisar Guarulhos e vou pesquisar México, por exemplo. Encontrei várias disponibilidades aqui, tá? Várias opções em executiva. No dia 14/7, 15/7, 16/7, 21/7, em agosto e etc. Lembrando que aqui só está pesquisando 60 dias, o gratuito mostra isso e o pago ele mostra o ano todo, tá? Então, olha, existe muita disponibilidade em cabine executiva para esse trecho. Como é que eu sei que é da Aeroméxico? Primeiro, por prática. Segundo, porque é só eu vir em informação aqui, business, tá aqui, ó. Então, teoricamente, esse voo está sendo disponibilizado pela Aeroméxico para parceiros. Check? Check. Eu parti desse fundamento para poder emitir minha passagem. Então, eu tô com uma viagem, eu tô com um compromisso em Cancún. Então, o que eu sempre faço? Cancún. Ó, Cancún. Ah, Cancún tem voo direto para Brasília, coisa boa. É pela Gol e a Gol não tem passagem executiva para esse. Primeiro, que acaba em agosto. Segundo, que não tem passagem em cabine executiva nesse voo. E eu gosto de viajar em cabine executiva. É meu trabalho, é meu lazer, e enfim, é isso que eu sei fazer, né? Isso também, né? Mas entenderam. E, voo direto. Só tem para Brasília. Eu moro em Belo Horizonte. Aqui só tem econômica. Esse voo não me atende. Então eu começo a olhar para o mapa. Eu sempre gosto do Flight Connections para brincar, né, nas opções. E eu começo a ver o quê?
Ah, posso vir para a República Dominicana, posso vir para Jamaica, já conheço Jamaica, né? Já fui. Cidade do Panamá e etc. Aí eu venho aqui. Cadê minhas. Cadê a Cidade do México? Aí eu começo a ver. Enfim, né? Começo a pesquisar e lembro que Cidade do México tem um voo direto para o Brasil. Existem várias formas de você fazer essa pesquisa, tá? Eu posso pesquisar, por exemplo, Brasil, México. Aqui é só no pago também, né? Quiser pagar o pago, paga. Se não quiser, vai ter menos recurso. Então, olha só. Eu tenho 2 voos direto para o México. Guarulhos, Cidade do México. E eu tenho essa opção da Aeroméxico e da Latam. E tenho aqui Brasília, Cancún, que eu já mostrei para vocês. Como eu moro em Belo Horizonte, não tem nenhum voo direto para minha casa. E o meu critério sobre cabine executiva é maior do que o meu critério de voo direto. Então, para mim, está tudo bem. Eu, por exemplo, ir para Guarulhos, depois ir para a Cidade do México, fico uns 3, 4 dias aqui, depois vou para Cancún. Tá de boa. Né? Tenho essa flexibilidade. Então, atendeu o meu critério e eu sei que esse voo aqui é em cabine executiva. Como é que eu sei? Você também pode saber. Você vem aqui, por exemplo, a buscar. A data que eu tenho que ir, GRU, México. Beleza. Eu tenho que estar lá no dia 14 de setembro. Então, só que eu tenho flexibilidade, né? Então, eu sempre pego aqui, por exemplo, ó, 11 mais ou menos 3. Pesquisar. Venho aqui, clico em executiva e vejo as opções que eu tenho em executiva. Então, existe esse voo no dia 8, no dia 9 e no dia 10. Em cabine executiva, em voo direto. Lembrando que o CITES Aero, quando aparece verde, é voo direto. Quando aparece azul, é voo com conexão. Então, aqui ficou interessante. Primeiro, eu acabei de mostrar para vocês que a base da Flying Blue mostrou aqui. Existe esse voo em cabine executiva que eu consigo resgatar com milhas da Flying Blue. Só que eu não tenho milhas da Flying Blue. Mas eu já, ó, passando a mão aqui em cima, eu já vejo o AM. Quando eu clico em informação, é o voo da Aeroméxico. Então a Aeroméxico está disponibilizando esse voo do dia 8 para os parceiros em tarifa Word. Isso é maravilhoso, porque se está disponibilizando para o parceiro no SkyTeam, também está disponibilizando para a Latam. Tá? Então essa quantidade de milhas aqui é se eu emitisse usando milhas da Flying Blue. Essa quantidade aqui é se eu estivesse usando milhas do programa da Delta. Latam vai ser o quê? O valor da tabela fixa. Quanto? Cabine executiva, América do Norte, 135 mil milhas. Então, beleza, vamos fazer os 3 exemplos aqui. Vamos lá. Seguinte. Eu vou só comparar, tá? Então, eu já fiz... Isso aqui eu estava fazendo outra coisa. Mas vamos colocar aqui, ó. Flying Blue. Ixi, não tá aqui o Flying Blue. O que eu arrumei? É, sei porque que tá aqui. Que estranho, era pra estar. É, era pra estar. Estranho, mas tudo bem. Ah, tá como Air France, tá. Coloquei o nome da companhia aérea, tá. E aqui Delta. Oxi. Que loucura. Enfim, tá? Aqui eu só ia fazer um exemplo a mais, mas não vai fazer diferença nenhuma para vocês, tá? Eu só quero mostrar aqui como que eu encontro essa disponibilidade, tá? Se eu tivesse que emitir com o programa da Flying Blue, a gente consegue cada 1.000 milhas da Flying Blue por volta de R$90, tá? Comprando direto da Flying Blue em oportunidades. E esse voo aqui ficaria mais ou menos 56 mil pontos mais $70. 56 mil pontos mais $70. 70 vezes. Cadê meu dólar? 5,17. Beleza. Ó, essa passagem executiva ficaria 5.402, tá? Quanto que seria na Latam?
A Latam, R$ 25, Gru México, aqui 135 mil milhas, mais a mesma taxa de embarque, tá? Você pode considerar a mesma taxa de embarque, 362,07. Esse mesmo voo com milhas Latam fica 3.737. Quanto que é esse voo pagante? Só para vocês terem ideia. São Paulo, Cidade do México. Vamos fazer a mesma pesquisa aqui no dia 10. É o mesmo dia, né? Executiva. Bom, meu filho. Executiva, ó, R$ 27 mil, tá? Eu tô pegando a mais básica aqui, se eu não me engano, a minha é essa aqui, ó. Então, vou pegar o preço mais baixo, acho que é essa, até essa aqui. 27.608. Cadê? 86% de desconto. Tá? Se eu emitisse com milhas da Air France, são mais difíceis de conseguir, 80% de desconto. Tá? É uma diferença assim, surreal. Eu não sei o que vocês acham, mas se essa passagem aqui em econômica, ó, vamos pesquisar em econômica. Com conexão, tudo bem, ela sai mais barata e etc. Se eu pegar o voo da Latam, R$ 2.800, direto na Latam, tem gente que vai preferir, e direto na Air France, desculpa, na Aeroméxico, 4.620. Então, eu prefiro pagar um pouquinho mais caro para ter mais conforto e ter experiência, etc., do que realmente uma passagem um pouco mais barata com mais tempo de avião. Mas lembrando que isso é uma escolha. Aqui eu estou dando para vocês um exemplo de como funciona a tabela fixa. Agora, assim, eu vou até voltar aqui, que como é que foi o processo? O processo de encontrar disponibilidade e realmente comparar me mostra que, opa, eu vou emitir. Só que uma coisa é você querer emitir, outra coisa é você conseguir emitir, tá? Porque a gente esbarra em algumas situações. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui, peraí. Gente, eu vou mostrar para vocês algumas partes da conversa, tá? Primeiro, deixa eu ver, peraí. Seguinte, eu comecei essa conversa 1 hora da tarde, tá? E depois de muito tempo, eu consegui. Mas se você ver aqui, olha as últimas pesquisas. Tem esse voo? Desculpa a demora, verifiquei, não tem disponibilidade. E esse voo? Não tem disponibilidade. E esse voo? E o último que eu perguntei, olha, 9/9. Cadê? 9/9 também não tem disponibilidade. Só que foi exatamente o voo que emiti pelo call center. É o seguinte, dá muito trabalho, porque primeiro a gente tem que esperar muito. Então, você manda mensagem, você informa o seu CPF, a Latam ela vai confirmar o seu CPF, vai perguntar o que você quer, então a recomendação é sempre colocar esse textinho aqui e, obviamente, editar para a pesquisa que você encontrou disponibilidade, e aí esperar. Eu falei com 5 atendentes aqui no chat. Nenhum. Na verdade, a primeira encontrou, depois ela me ignorou. Ignorou assim, depois ela não me respondeu mais. Por várias vezes aparecia isso aqui, olha. Você gostaria de ser atendido? Eu, sim. Ninguém respondia. Aí trocava de atendente. Foram 5 horas assim. Até que eu resolvi ligar. Não sei se vai dar para ver. Mas foram 2 horas na ligação para emitir essa passagem. Tá? Então aqui tem que mostrar as dificuldades mesmo, espero que alguém da Latam veja como feedback mesmo. Gente, aqui o meu canal ele é para orientar e não é para falar mal de ninguém, ele é para realmente falar a verdade do que eu faço, do que faz sentido para mim, etc. Então assim,
Eu tive muito problema hoje com a Latam, deixei feedback, enfim, 1 milhão de avaliações dos atendimentos, porque em várias oportunidades eu fiquei sem resposta até trocar de atendente, eu liguei, o atendente atendia e desligava e não retornava, eu ligava, o atendente falava que não tinha, mas eu sabia que tinha. E a forma como a pessoa respondia era um pouco, vamos dizer assim, iniciante. Para você ter ideia, eu fui emitir o voo, teve uma pessoa que chegou até o final e ela falou assim: tá, Pedro, emitindo aqui sua passagem de Guarulhos para Mexicali. Aí eu, Mexicali? É. Aí eu falei assim: não, é para a cidade do México. Ah, então vou ter que refazer. Ah, e aí depois a chave ela falava assim: ah, deu 82.500 milhas. Aí eu falei assim: não, esse voo, a tabela fixa mostra que é 135. Não, pode confiar, é 82.500 milhas. Aí eu falei assim: mas o que você está vendo aí? Não, aqui, olha, pode ver que é 182.500 milhas, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? A pessoa estava olhando. Vou mostrar para vocês aqui. A pessoa estava olhando América do Norte, América do Norte. Então, muitas vezes, a pessoa que está te atendendo, às vezes, não fez isso muitas vezes, está em treinamento e etc. Faz parte, gente. Assim, faz parte. Os tutoriais que eu gravo aqui são para vocês realmente ajudarem a pessoa a te ajudar. É o jeito. Então ela falou assim: não, 82.500. Eu falei com ela assim: a gente está saindo do Brasil, né? Para América do Norte, não é? Então olha só, na tabela, se você cruzar, vai dar 135. Ah, é mesmo, você está certo. Então, obviamente não ia ser 82.500, porque no sistema a quantidade de milhas só mostra no final. Ela mesma me falou isso, tá? Ela dá a previsão em cima da tabela fixa, mas na hora de cobrar é no final. E o que foi? Como é que foi a emissão? Mostrei por alto aí o WhatsApp. Nossa, eu fiquei fazendo as duas coisas simultâneas. Eu fiquei 5 horas conversando no chat sem sucesso. E fiquei 3 horas ligando no telefone do call center. Primeira vez caiu, segunda vez me ignoraram, a terceira vez foi 2 horas até emitir. Então, a pessoa que me atendeu foi super gentil, super simpática, a última, né? Porque eu tive umas experiências bem ruins, assim. Meio grosseiras, etc. Mas, enfim, é gente, né? Tem gente no dia bom, tem gente no dia ruim. Eu cheguei no final, ela falou assim: vou te transferir para a parte de pagamento. Eu falei assim: nossa, agora já era. Fiquei na musiquinha um tempo, foi transferido para outra pessoa super gentil que me atendeu muito bem, cobrou e deu tudo certo. Só que tem um detalhe: na hora que eu recebi o ticket, veio classe econômica e veio faltando um sobrenome. E eu ainda estava na ligação, eu sempre confiro antes, né? Qualquer coisa. Eu falei com ele assim: olha, eu estou um pouco receoso porque mostrou para mim aqui classe econômica, tá faltando um sobrenome. Eu falei assim: Pedro, olha, pode ficar tranquilo que para mim apareceu isso, mas como é que eu fico tranquilo se para mim eu tô vendo o número, as informações incorretas, assim. Não, eu vou te mandar um outro documento que você vai ver. Aí ele foi e me mandou um outro voucher que estava tudo certinho. Então, gente, a tabela fixa, ela vai te dar uma economia muito, muito, muito boa. Só que não adianta você tentar emitir sem ter noção do que você está fazendo. Porque a chance de você cometer algum erro ou desistir na primeira negativa é muito alta. É muito alta, muito alta. Nesse caso aqui, para mim, fez sentido, tá? Eu demorei 5 horas, basicamente perdi muita coisa que eu tinha que fazer no dia, mas ganhei, né, uma experiência prática, ganhei também um belo de um desconto em uma viagem que eu precisava fazer. Então já fica a dica para vocês. A tabela fixa ela funciona, não é com todos os parceiros, os que eu tenho de experiência mais fácil assim, Delta, Qatar e Aeroméxico, tá? Tem umas que eu vejo o pessoal falando que é mais difícil, como Lufthansa e etc. E as demais você pode tentar. Mas, de novo, é um jogo de paciência, tentativa
E não adianta se estressar, se você se estressar vai ser pior ainda. É tentar. É usar as ferramentas desse vídeo aqui para entender e realmente pegar as manhas, vamos dizer assim, e na hora que você for para a parte prática, que é emitir, paciência. Paciência porque é um sistema offline, paciência porque é outro ser humano, paciência porque é por telefone e existe uma priorização de status e às vezes você não tem o status para entrar na fila da priorização e tem muita gente. Eu mesmo sou Gold, eu já fui Black Signature, hoje eu sou Gold, 4 níveis abaixo. Então realmente eu estou lá embaixo na prioridade, eu entendo isso, demorou muito mais por isso. Mas no final das contas é paciência. Quanto mais você tiver de informação, mais você vai ajudar a pessoa que está ali a te ajudar. O maior interessado nisso é você. Para a pessoa, tanto faz. Você só é mais. Não é que tanto faz, né? Enfim. Então, assim, para você, para ela, você é mais uma pessoa que ela está atendendo ali no dia. Agora, para você, é uma viagem que você vai fazer usando suas milhas que você planejou tanto. Uma viagem que você vai fazer com sua família, para um destino que você queria. Então, o maior interessado é você. Beleza? Então, se você também está interessado em aprender tudo sobre ponto e milha, é só seguir esse canal porque tem vídeo todo dia. Já comenta aqui se for alguma dúvida. Até o próximo vídeo. Eu tô cansado, viu? Porque hoje deu trabalho.